Gênesis 4. Os últimos versículos, versículos 25 e 26. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 a 26. Hoje nós falaremos sobre a geração santa. Farei a leitura. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que a Tua palavra tem para trazer a nós, Senhor. Venha, ó Deus Todo-Poderoso, através da Tua palavra, transformar as nossas vidas e nos fazer fortes e nos mostrar, ó Deus, como um povo separado, uma geração santa, deve se manter diante de Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar. Esses últimos versículos, eles são continuação direta, do início do capítulo, que é a desgraça que aconteceu quando Caim matou Abel, quando um irmão matou o outro. Caim, ele vai para longe, e lá ele se relaciona e ele tem a sua descendência, ou seja, ele se afasta da sua família, e posteriormente Eva dá à luz novamente a um filho, a qual chamou de Sete. Nós não sabemos se Caim, Abel e Sete, são de fato os únicos filhos que nasceram naquele período. Nós sabemos que filhas mulheres já haviam nascido, até porque eles formaram famílias. Mas nós não sabemos se outros filhos homens apareceram. Adão, depois disso aqui, teve muitos filhos e muitas filhas, mas nesse primeiro momento, após a morte de Abel, pela fala de Eva, dá a entender que ela teve 2 filhos homens, um morreu e agora ela tem um terceiro. Depois desse período ela terá mais, mas pela fala dela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Ou seja, qual era o sentimento que ela estava demonstrando? Era um sentimento de quem perdeu 2 filhos. Um ela perdeu porque foi assassinado, o outro ela perdeu porque era o assassino e foi para longe. Nós podemos ver também as consequências do pecado do primeiro casal. Deus avisou Eva que a consequência do pecado era a morte. Satanás a iludiu dizendo que não haveria morte. Nós sabemos que Deus estava falando de uma morte espiritual. Mas junto com isso veio também a morte terrena, que não deveria fazer parte da humanidade. Agora o ser humano tem um prazo de validade. Agora o ser humano morre. E não somente isso. O pecado deturpou a natureza humana de tal maneira que o homem não apenas morre, como o homem também mata. Então, na figura de Caim e Abel, nós vemos isso, o pecado maximizado. Ambos foram oferecer ofertas ao Senhor. Então, nós vimos que houve uma partida deles de se achegar a Deus. Eles tentaram se achegar a Deus. Abel, principalmente, oferecendo ali um cordeiro, oferecendo do melhor que tinha. Então ele buscava a presença de Deus, ele buscava uma remissão do Senhor, ele buscava um novo caminho, ele buscava um novo encontro. Mas Caim, por não ter a sua oferta aceita, o matou. E logo nesse princípio nós já vemos que, embora hajam 2 pessoas morando juntas, embora hajam 2 parentes,
embora hajam 2 companheiros, um é santo e o outro não. Um é aceito por Deus e o outro não. A história da humanidade na Bíblia é dividida assim. O mundo divide entre negros e brancos, chinês e japonês, africano, asiático, mas a Bíblia só define o ser humano em 2 grupos: o santo e o ímpio. Porque para com Deus não há rico nem pobre, homem nem mulher, grego e nem judeu. Todos são iguais. Então existe apenas essas 2 distinções. A distinção daqueles que são geração santa, daqueles que são geração pecaminosa. O filho de Caim, de lá para frente, vai matar 2 homens. Ou seja, essa geração, a geração de Caim, ela vai demonstrando sempre esse modo de viver pecaminoso. Mas a partir de 7, passa a vir uma nova geração, porque o capítulo 26 vai nos dizer: e também a 7 nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época passou a invocar o nome do Senhor. Esse termo invocação, vamos invocar o nome do Senhor, vamos invocar o Espírito, não é muito usado por nós nos dias de hoje, porque parece fazer alegoria a espíritos que são invocados por aí, mas não há nada de errado com o termo. Inclusive há uma promessa de Deus voltada a isso: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a Bíblia entende esse termo invocar não apenas como você falar da boca para fora, Deus, ou chamar a Deus. Invocar o nome do Senhor é levantar um altar a Ele, clamar a sua presença na sua vida. Invocar o nome do Senhor é clamar pela redenção, é clamar pelo resgate, é clamar pela salvação. Invocar o nome do Senhor é declarar: eu digo que esse é o meu Deus, eu invoco a sua presença. Eu lhe convoco a estar comigo, a fazer parte da minha casa, a fazer parte da minha família. Então, na figura de 7, com seu filho Enos, nós vemos que passou-se a invocar o nome do Senhor. Eles tinham conhecimento de Deus, porque Abel ofereceu sacrifícios a Deus. Mas parece que a partir de 7 passou-se a cultuar a Deus de uma forma mais séria. Passou-se a cultuar a Deus de uma forma mais íntima. Passou-se a invocar o nome do Senhor. E essa é a primeira característica da geração santa. A geração santa é uma geração que invoca a presença do Senhor. Não é uma geração que se conforma em viver com um Deus distante. Não é uma geração que se conforma apenas em ouvir falar de um Deus. É uma geração que invoca esse Deus, chama esse Deus para que esse Deus faça parte da sua vida, para que esse Deus habite no seu meio. Esses termos invocados, de invocação, eles são usados no Novo Testamento. O chamado evangelístico é esse: para que invocasse o nome do Senhor, para que houvesse salvação. E a salvação vem disso. O nome 7 significa definido, ou o nomeado, ou o escolhido. É aquele que foi separado, é aquele que foi colocado em um lugar para um propósito, Quando nós falamos que alguém foi nomeado a algo, nós estamos dizendo que essa pessoa foi chamada para servir a um propósito. O governador foi nomeado para servir ao Estado, presidentes são nomeados para servir o país. Então, quando o 7 recebe esse nome, ele faz essa alegoria, esse chamado de que ele estava sendo dedicado ao Senhor. Sua vida estava sendo dedicada a Deus. Sua vida estava agora se voltando ao Senhor. E isso também faz parte da promessa que Deus fez a Eva na hora da queda. Porque Deus disse que o descendente
de Eva esmagaria a cabeça do diabo, ou seja, que viria alguém escolhido, que viria alguém separado para um propósito maior. Eva crê nessa promessa. Eva crê que no futuro virá alguém que irá redimir os pecados. Então ela coloca o nome de seu filho de o nomeado, o separado, o escolhido, aquele que vai dedicar-se ao louvor de Deus. Ele é dedicado a louvar ao Senhor. E o nome que esse homem, que esse dedicado bota no seu filho é Enos, que significa ser humano, homem. Enos significa homem, num sentido geral, homem e mulher, humanidade. Parece um nome estranho, né? Tive um filho, vou chamá-lo de humanidade. Mas o que nós vemos no nascimento dele? Quando ele nasceu, passou-se a invocar o nome do Senhor. Talvez nós não podemos dizer que seja esse o fato, mas o propósito de Sete ter escolhido esse nome talvez seja porque ele estivesse querendo dizer, a partir de agora a humanidade vai por um novo caminho. Esse menino se chamará Humanidade. Ele irá representar a humanidade. E a partir de agora a humanidade vai invocar o nome do Senhor. Uma nova história, um novo modo de viver. A geração santa busca um novo recomeço. A geração que serve a Deus busca novos recomeços. A geração que busca a Deus não se contenta com a vida que leva hoje, porque ela sabe que tem uma necessidade ainda maior de santificar-se cada vez mais, de voltar-se a Deus cada vez mais. A geração santa peca. Porque nós estamos ainda nesse mundo e ainda estamos com a natureza pecaminosa. Mas a natureza santa busca um novo recomeço, invocando o nome do Senhor. Então nós temos alguém que foi dedicado, alguém que foi definido, alguém que foi colocado para serviço e louvor a Deus. Ele honra o seu nome, invocando ao nome do Senhor e através de seu filho buscando uma nova história, uma nova jornada. E agora nós vamos começar a ver a história dessa descendência. Vamos para o capítulo 5. Logo após os versículos que nós lemos. Nós lemos os últimos versículos do capítulo. Nós vamos só dar continuidade na leitura. Capítulo 5, o primeiro versículo. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Então aqui nós estamos chegando já a mais uma etapa dessa nova família. Então, o nome Cainã, ele é uma variação do nome Caim, que foi o assassino lá atrás, que seria um tio-avô já distante. Essa variação, ela muda o sentido do nome, porque enquanto Caim tem um sentido quase que parecido com aquele que toma, aquele que pega, Cainã tem um sentido de aquele que conquista, aquele que vence. Ele é basicamente o mesmo nome, mas de um sentido diferente. Enquanto um é voltado a querer tomar as coisas à forças, Cainã, ele tem esse propósito, ele é aquele que conquista. E aqui nós vemos também mais uma geração, mais uma das características de uma geração santa. A geração santa, ela crê num futuro melhor.
A geração santa tem esperanças no futuro. Cainã será aquele que vai conquistar. Cainã será aquele que vai alcançar lugares onde nós não alcançamos. Cainã será aquele que vai caminhar à nossa frente. Será aquele que vai nos conduzir a um lugar melhor. Versículo 9. Versículo 11. Viveu ao todo os 905 anos. Versículo 10. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Pois, depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Esse aqui foi o nome mais difícil para que eu conseguisse traduzir, porque esse é um nome que ele tem uma junção de 3 palavras ao mesmo tempo. Ele junta 3 palavras. Ele pega abençoado, ele pega louvor e ele pega Deus. O termo El no final faz referência a Deus. Maale, abençoado, né? Lale, louvor. Então é a junção de mais ou menos algumas palavras de bênção, louvor e Deus. É basicamente, né, se a gente fosse tentar traduzir esse nome para o português, seria mais ou menos o abençoado que louva a Deus. É uma criança abençoada. E essa criança abençoada vai louvar a Deus. Ele junta esses 3 termos para formar um nome. E é muito comum na tradição antiga, nós vemos isso, né? Até mesmo existem nomes na Bíblia que têm significados horríveis, de quando, às vezes, o pai está num momento de desgraça e ele coloca o nome do filho representando aquela desgraça. Já em outro campo, quando o pai está muito alegre, muito feliz, ele coloca o nome representando essa alegria. Então, os nomes tinham muito disso também, do momento em que a nação estava vivendo, o momento em que os pais estavam vivendo, e ali eles colocavam o nome daquele filho. Nós não podemos dizer que Cainã, que Maalael, eles tenham sido de fato homens verdadeiramente crentes. Nós não temos dados para dizer isso. Mas nós vemos pela escolha dos nomes que há uma intenção aqui ao apresentar essa criança. Porque o nome escolhido é um nome que não é comum. Nós não vemos um nome desse parecido, ou seja, foi um nome intencional. Não foi apenas colocado como a gente coloca, não. Esse nome é comum, esse nome é bonitinho. Houve uma intenção aqui de juntar 3 palavras. Ele viu a criança e ele falou, essa criança é abençoada e ela vai louvar a Deus. A geração santa consagra tudo o que tem ao Senhor. A geração santa consagra a sua família ao Senhor. A geração santa consagra o seu trabalho ao Senhor. A geração santa é uma geração abençoada. A geração santa é uma geração que louva a Deus. Ele dedica o seu filho a esse propósito. Esse menino vai ser muito abençoado. Por quê? Porque ele vai louvar a Deus. Ele vai louvar ao Senhor. Nós, como geração santa, temos consagrado aquilo que temos a Deus. Nossos filhos são consagrados ao Senhor. Nossos trabalhos são consagrados ao Senhor. E não adianta dizer apenas que é consagrado só porque você fez uma oração. É no dia a dia que nós vamos ver se verdadeiramente é consagrado. É na prática que nós vamos ver se é verdadeiramente consagrado. Nós não sabemos se esse homem orou para ter um filho. Nós não sabemos se esse homem clamou para ter um filho. Mas assim que o filho nasceu, ele faz essas 3 junções de nomes para tentar dar um propósito àquilo. Para tentar dar um propósito àquela criança. É o que nós temos visto, por enquanto, em todos os nomes agora apresentados. A geração santa tem propósito. Eles não vivem ao léu como a geração de Caim. Eles não vivem à solta. Eles têm propósitos. Quando eles têm filhos e filhas, quando eles tentam fazer uma coisa, eles colocam ali um propósito de algo que vai para frente.
Vamos continuar. Versículo 15. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Vocês estão entendendo que todos esses patriarcas que nós estamos lendo, eles tiveram muitos outros filhos e filhas. Mas a questão aqui é que esses nomes que são separados são dos primogênitos homens. Também não significa que esses meninos foram os primeiros filhos. Podem ter tido filhas meninas primeiro, mas eles registram os primeiros filhos homens, que são os cabeças de clã, que são os líderes. E Jared, que hoje, né, é um nome que serve tanto para homem, tanto para mulher. Eu já vi meninas, né, que no Brasil serem chamadas de Jared, e o significado dele também pode ser abordado tanto para homem, tanto para mulher. Significa descendente, aquele que faz parte de algo, aquele que está dentro, né, inserido em algo. Então, o termo o descendente pode ser aplicado para Jared. Então, ao você ter um filho, você mais ou menos diria: esse é meu filho mesmo, ele é meu descendente. É esse o nome que eu vou colocar nele. Ele é o descendente. Em uma família comum, nós poderíamos ver unicamente esse nome e pensar: ele vem de uma descendência, quis botar o nome dele, do filho, de descendente. Mas o que nós precisamos nos lembrar é que há uma promessa para a geração santa. Há uma promessa para Eva, de que o descendente dela esmagaria a cabeça do diabo. Nós sabemos que nesse momento aqui, a maldade humana já está se desenrolando, principalmente pela geração de Caim, mas também adentrando já nas gerações aqui santas. A maldade tem aumentado cada vez mais. Então, talvez, nós não podemos dizer que é isso, mas talvez Maalalel tivesse a esperança de que o seu filho fosse o descendente que pisaria a cabeça do diabo. Que talvez ele fosse a promessa que Deus tinha feito lá atrás. Porque esse termo, o descendente, é o mesmo que foi aplicado lá. Na primeira vez, Deus utiliza o termo semente. Posteriormente, vai utilizar descendente. É o mesmo termo. Então, ele pode ter se inspirado nisso para colocar o nome, e pode também até ter acreditado que o filho seria, ou esperava que o filho seria. E é uma coisa que nós precisamos aprender, porque se é realmente essa a intenção de Maalalel, é uma intenção que é maravilhosa e que nós precisamos ter também. A geração santa, ela anseia pela vinda do Redentor. Desde lá daquela época, milênios antes da vinda de Cristo, talvez eles já ansiassem pela vinda do Salvador. Eles já ansiavam pelo Redentor. Foi prometido um descendente que vai nos libertar do peso do diabo, um descendente que vai trazer alívio para as nossas vidas. Talvez seja ele. Vamos dedicar o nome dele a isso, vamos esperar nisso. E nós, como crente, onde estamos depositando as nossas esperanças? As nossas esperanças não podem estar nesse mundo que está caído, no pecado. A nossa esperança não pode estar nas circunstâncias. A nossa esperança precisa estar no descendente, não mais que virá, mas que veio. Morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Então Jared é o descendente. E Jared vai ter um filho. Esse sim é o que tem destaque aqui na narrativa, versículo 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus
com 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, ou em algumas versões, o havia tomado para si. Então aqui nós temos o descendente antes de Noé, que tem mais destaque e tem um pano de fundo para quem ele é e para que nós o possamos conhecer melhor. Jared, o descendente, teve um filho chamado Enoque. E Enoque, ele tem uma tradução quase que parecida com o sentido do nome de Sete. Ele também seria mais ou menos alguém que foi dedicado a algo, alguém que foi, mas ele é o termo exato da questão de que ele foi consagrado. Enoque tem esse significado, ele foi consagrado. Então, esse menino que foi consagrado cresceu, teve filhos e filhas, mas ele tem uma história que nenhum outro tem. E dificilmente nós vamos ver algo assim se repetir na Bíblia. Enoque é também citado lá em Hebreus 11:5. É também citado lá em Judas 1. Judas só tem um capítulo, então Judas 1, 14 e 15. Quando citam uma profecia de Enoque. Quando Enoque profetizou que Deus traria juízo sobre a terra porque estava muito pecado. Ou seja, Enoque andava com Deus. Esse termo andar com Deus nós vamos ver quando Deus vai chamar Abraão e vai mudar o nome de Abraão, lá em Gênesis 15. Ande reto, sede santo na minha presença. Andar com Deus não é apenas professar de boca que é crente. Andar com Deus não é apenas dizer que tem uma fé ou cantar louvores. Andar com Deus é ter uma vida de caminhada nos mesmos passos que o Senhor determinou. Aquele que anda com Deus é aquele que segue a palavra de Deus. Aquele que anda com Deus é aquele que se santifica. Aquele que anda com Deus é aquele que não se mistura com a geração pecaminosa. Aquele que anda com Deus é aquele que é consagrado. Aquele que é separado desse mundo. Aquele que é dedicado exclusivamente para o louvor de Deus. Enoque cumpre isso de tal maneira, Deus o ama tanto que Deus o toma para si. Já imaginaram isso? Você está orando a Deus e Deus fala, eu te amo tanto que eu não consigo esperar mais você morrer. Eu não consigo esperar, eu quero você agora. Vem. E toma você de corpo e tudo, vem. Foi o que aconteceu com Enoque. Aquele que foi dedicado, aquele que foi consagrado. O andar do crente tem que ser assim. A geração santa, ela tem que ser dedicada, consagrada a Deus. Ao ponto de andarmos tantos com Deus, que um dia Ele também nos tomará para si. Seja na volta de Cristo, ou seja no dia da nossa morte, ou seja até mesmo arrebatando como foi com Enoque. Um dia nós devemos estar na presença de Deus, porque esse é o lugar da geração santa, é estar ao lado do Senhor. Esse é o nosso lugar. E Enoque teve Matusalém, que foi o homem mais velho da Bíblia. Matusalém, ele tem o significado que é menos bonito, né? O que é estranho, porque o pai dele é aquele que tem a história mais bonita aqui. Mas ele tem um nome mais feio, né? É o homem do dardo, ou homem da lança, ou homem do juízo. Né? Porque o termo utilizado não é uma lança qualquer, uma lança que era utilizada na época. Né? Era uma lança de guerra, uma lança de juízo, uma lança para matar marginal. Então Enoque coloca o nome do filho lembrando essa arma, como se esse fosse, né, aquele que traz juízo. Flávio Joséfo e outros historiadores judeus, né, que eram judeus nascidos fluentes no hebraico, eles dizem que esse nome, ele tem, eu não vi isso em nenhum dicionário, mas
É uma questão histórica para o judeu, que esse nome significa, sua morte trará juízo, ou que a sua vida trará juízo, ou que ele é aquele que trará a morte. Parece um nome muito estranho, né, para Enoque, aquele que andou com Deus, colocar no seu filho. Nome de matança, nome de morte, que é isso? Mas quando a gente vai ler mais para frente, a gente vai ver que a palavra vai nos dizer que Matusalém morre no ano do dilúvio. Matusalém morre no ano do dilúvio. Nós não sabemos se ele morre no dilúvio, porque nós não sabemos, como estou dizendo, estamos falando apenas do significado dos nomes. Nós não sabemos se de fato eles seguiram essa caminhada. Enoque nós temos certeza. Mas ele morre, o termo bíblico é, ele morre no ano do dilúvio. Como se a interpretação mais provável é que ele morreu e naquele mesmo ano, depois da sua morte, veio o dilúvio. Se for de fato isso que aconteceu, nós podemos entender por que Enoque coloca esse nome no seu filho. Enoque estava profetizando o juízo de Deus que viria sobre o pecado. Ele é aquele que trará a morte. No dia que ele morrer, vai vir um juízo de Deus. Ele é aquele que vai dizer quando o juízo de Deus virá. E nós vemos lá em Judas que esse era o discurso de Enoque. Desde lá atrás, antes de Deus falar que ia mandar o dilúvio, Enoque já pregava que Deus enviaria juízo por conta dos pecados. Então, quando ele coloca esse nome no filho, pode ter esse significado, não apenas como se fosse um guerreiro, um matador, mas como aquele que definiria os momentos do juízo. E é esse um alerta que a geração santa tem que ter também. A geração santa anuncia a salvação, mas ela anuncia também o juízo de Deus. Enoque anunciava o juízo de Deus. O nome de seu filho provavelmente anunciava o juízo de Deus. Olhem, Deus está vendo isso aí. E Deus não está se agradando. Deus enviará juízo. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. A geração santa é aquela que está dentro da sua família e diz: arrependam-se dos seus pecados. É aquele que está no trabalho e diz: arrependam-se dos seus pecados. É aquele que está aí pelas ruas dizendo: arrependam-se dos seus pecados. O juízo de Deus está próximo. Arrependam-se. E Matusalém teve também muitos filhos. Mas ele tem esse seu primeiro, né? Vamos aqui continuar na leitura, versículo 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos. Lameque, né? Se você fez a leitura bíblica certinha, e se viu também aí as novelas da Record, viu que Lameque é o nome do filho de Caim. Caim tem um filho chamado Lameque. Mas esse Lameque aqui, ele tem um significado diferente. Como assim? No português foi traduzido o mesmo nome, mas no hebraico eles têm uma fonética diferente. É a mesma coisa no nome Jesus e Josué. O nome Jesus e Josué têm o mesmo significado, é o mesmo nome. Só que para não confundir o povo, preferiram traduzir por Jesus. Mas se falasse Josué, é o mesmo nome. Yeshua, Joshua. É Josué, é o libertador do povo. O nome Lameque já é o oposto. Ele é a mesma escrita, mas com pequenos detalhes que muda a fonética, muda a forma de falar. E mudando essa forma de falar, o filho de Matusalém tem um significado diferente do filho de Caim. Enquanto o filho de Caim é um nome que simboliza valentia, guerra, violência, o nome que Matusalém dá a Lameque é mais ou menos pobre, aquele que fica abaixo,
aquele que não tem esperança. Que nome ruim, né? Para dar a um filho. Você nasce um filho seu, você olha para ele e fala, isso aqui vai ser um pobre. Isso aqui vai ser um coitado. Isso aqui não... Nós não sabemos os motivos que levaram Matusalém a colocar esse nome no seu filho. Não sabemos se foi algum momento ali de tristeza que ele estava, que era um costume da época colocar ali no filho representando. Mas, novamente, alguns historiadores, tanto judeus quanto cristãos da antiguidade, acreditam que esse nome foi dado porque Matusalém estava desgostoso com a realidade do mundo em que ele estava vivendo. Então ele olhava todo aquele pecado, toda aquela sujeira ao redor do mundo, tanta violência, tanta matança, tanta desgraça. Quando ele teve o filho, falou, esse aqui vai ser um pobre em crescer no meio de tanta podridão. Coitado, vai sofrer em viver nesse mundo. O que nós aprendemos com isso? Independente de quais tenham sido os motivos de Lameque, de Matusalém ter colocado esse nome Lameque, nós vamos ver que Lameque tem uma história um pouco diferente daquela que talvez o pai pensou para ele. Vamos terminar a leitura. Versículo 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento, da qual nossas mãos têm se fadigados, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Lameque, que é o pobre, ele demonstra, no nome que ele dá para o filho, que talvez a teoria sobre Matusalém ter colocado o nome dele por causa do pecado da humanidade tenha sentido. Porque o nome que ele coloca no seu filho é quase a mesma coisa, só que dessa vez ele não é pessimista. Ao contrário, ele é esperançoso. Porque ele diz, enquanto ele poderia ser um pobre miserável em viver naquele mundo, o filho dele seria diferente. Seria aquele que iria redimir, seria aquele que iria fazer algo diferente, seria aquele que iria redimir os homens da terra que Deus amaldiçoou. E de onde ele aprendeu que a terra é amaldiçoada? Aprendeu de seus pais e aprendeu do convívio, observando. Toda a natureza terrena se voltava contra o homem. E os pecados da humanidade se voltavam, as pessoas olhavam, ficavam abismadas, ao ponto de o pecado chegar a tal nível que nós sabemos que Noé vai ser aquele que Deus vai chamar e dizer, olha, eu vou enviar um dilúvio, só vou salvar você e sua família. O que nós aprendemos com esses últimos 3 nomes que aparecem aqui nessa genealogia? O nome Noé significa descanso, repouso ou consolo. Mais ou menos como se dissesse, esse menino vai achar um lugar onde ele possa viver bem, onde ele vai repousar. Lameque olhou ao seu redor, viu toda aquela podridão, mas ele falou, esse menino vai viver de um jeito diferente. Ele vai encontrar um lugar para repousar. Ele vai encontrar um lugar melhor. O que nós aprendemos aqui? A geração santa não se conforma com esse mundo. A geração santa anseia por um lugar onde ela possa ter descanso. E a geração santa sabe que não é no mundo que nós temos agora. Somente quando Deus criar um novo mundo é que nós teremos perfeitamente o descanso e o consolo que tanto queremos. O descanso e o consolo para a geração santa não vem desse mundo.
não vem dos moradores dessa terra. De uma geração inteira, todos nós vimos que teve filhos e filhas, não apenas esses nomes. Por que só a família de Noé foi salva? Lá na frente, no capítulo 6, nós vamos ver que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram muito bonitas e constituíram casamento e se corromperam. É possível que a geração santa se corrompa? Quando ela começa a se misturar com o mundo. Enquanto a geração santa está distante do mundo, não distante no sentido físico, mas no sentido de modo de vida. Ela tem um modo de vida que é diferente. Enquanto a geração santa tem um modo de vida diferente, eles têm esperança no futuro. Enquanto a geração santa vive uma vida diferente, eles têm pessoas que são arrebatadas para junto com Deus. Mas a partir do momento em que a geração santa passa a se misturar com a geração do mundo, ela sofre juízo, ela sofre condenação. Para encerrarmos, eu quero ler um poeminha. É uma escritora cristã, Rosana Garcia Barros. Ela escreve para uma revista cristã lá do Nordeste. É uma revistinha dominical. Eu acho que são essas revistinhas que a Assembleia de Deus faz muito. Me lembrou muito. Eu li algumas dessas revistas, mas eu não sei. Ali está escrito pentecostal, mas eu não sei de qual denominação ela é. Mas ela fez um poeminha com todos os significados dos nomes. Então eu vou falar aqui o poema. O poema não é meio um poema, uma frase, né? E vou falando. O nome Adão significa ser humano, né? O único nome que eu não falei para vocês. Adão é homem. Deus formou Adão, o homem. Né? Ao ser humano, Adão, foi definido, Sete, que o homem, Enos, foi adquirido, Cainã, para louvor de Deus, Maalael. E o descendente, Jared, consagrado, Enoque, como homem do juízo, Matusalém, trará para o pobre, Lameque, esperança, Noé. Ou seja, se nós pegarmos cronologicamente todos os nomes, que frase nós formamos? Ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor a Deus. E o descendente consagrado, como homem do juízo, trará para o pobre esperança e um lugar de descanso. Em toda essa genealogia, o que nós vemos? A mão de Deus está operando em cada detalhe. Em cada detalhe, há a mão de Deus no controle de todas as coisas. A nossa geração, e hoje nós somos geração santa, porque somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus, é uma geração que foi adquirida para louvor de Deus. E graças ao descendente prometido lá atrás, Cristo Jesus, a semente verdadeira que pisou a cabeça do diabo, hoje nós temos também a esperança de um lugar de descanso. Assim como Noé viu o juízo de Deus, mas foi salvo e encontrou para si um lugar de descanso, nós também. Nós veremos o juízo de Deus chegar a esse mundo, mas Cristo Jesus é hoje a nossa arca. Nós estamos protegidos nele. E quando essa chuva passar, nós chegaremos ao lugar de descanso que Deus tem preparado para nós. O lugar de descanso que é o trono da graça do nosso Senhor. Como nós temos nos portado e como nós temos vivido. Como uma geração santa que desde Sete é dedicada a Deus, ou temos vivido como a geração de Caim, que esqueceu-se do Senhor e vive vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo. Jesus Cristo mesmo falou, os últimos dias serão como nos dias do dilúvio. O povo casava e se dava em casamento, não estavam nem aí.
Desde Enoque estava-se lá pregando juízo. Noé pregou juízo. Ninguém estava nem aí, até que de repente foram surpreendidos pelo juízo. Qual geração nós estamos sendo? Nós somos a geração que aguarda as promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida. Nós somos a geração que tem se dedicado a Deus, ou nós somos a geração perdida? E se dissemos que somos a geração santa, nós temos nos mantido santos ou temos nos misturado com as filhas e filhos da geração perdida? Toda essa linhagem, que é a linhagem da qual virá a Abraão, que é a linhagem da qual nós surgimos, porque toda a humanidade foi devastada, desde Sete, e Sete está lá na genealogia de Cristo, Deus tem desenhado esse caminho de geração em geração, de promessa em promessa, de patriarca a patriarca, de rei a rei. Deus tem escrito a história da salvação para a geração que Ele amou. Nós somos essa geração, irmãos. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos a geração santa, que foi comprada e separada para o Senhor. Que Deus nos abençoe para que possamos continuar nessa jornada e andarmos com Deus como Noé andou, e termos a esperança de um futuro melhor como esses homens tiveram. Dedicar a Deus o que nós temos como esses homens dedicaram, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E se há alguém aqui que ainda não é geração santa do Senhor, ainda há tempo de ser. Veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram. Mas aquele a quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Cristo veio para o seu não o quis. Mas aquele que hoje aceitar a Cristo e o receber em sua vida, passa a ser filho de Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Da mesma forma como Sete invocou, que você possa hoje invocar o nome do Senhor também. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Santo Deus, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Nós vemos, ó Deus, o teu cuidado em cada detalhe, Senhor. Nós vemos que o Senhor vem conduzindo a história de forma maravilhosa, ao ponto de que cada detalhe colabora para que em Cristo se cumpram todas as coisas. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo presente maravilhoso que foi Cristo Jesus, o descendente santo que nos fez filhos de Deus, aquele que morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados, aquele que hoje vive e reina para todo sempre e voltará para buscar a sua igreja. Ó Deus, obrigado pelo privilégio imerecido de fazermos parte hoje da tua família. Antes, ó Deus, a descendência era carnal. Hoje nós somos descendentes por herança do próprio Deus, co-herdeiros com Cristo da promessa maravilhosa. Senhor, que a nossa geração, que essa igreja, ó Deus, que as nossas vidas sejam vidas voltadas para a santificação, sejam vidas separadas a Ti, ó Deus. Sejam vidas, ó Deus, entregues, ó Pai, na Tua presença. Sejam vidas, ó Pai, que devam ser dedicadas à Tua obra, Senhor. Santifica-nos, ó Deus. E se temos andado por caminhos distantes de Ti, ó Deus, coloca-nos no caminho, ó Pai. Como Enoque andou contigo, nós queremos andar. Salva-nos, ó Deus, desse mundo terrível. Salva-nos, ó Deus. Que não venhamos a ser iguais à geração de Caim, mas que a geração de Caim possa ver em nós algo diferente. E através de nós, com o agir do Teu Espírito Santo, possam também ser transformados. Oh Deus, se há perdidos em nossa casa,
Traga-os para a tua presença, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, nós invocamos o teu nome nessa noite. Nós invocamos o teu nome clamando pela salvação, ó Deus. Dá-nos forças, ó Pai, para invocarmos o teu nome também em nossa casa. Que os nossos familiares invoquem o teu nome, pois aquele que invocar o Senhor será salvo. Essa é uma promessa de Deus. E tu cumpriu, ó Deus, cada uma de suas promessas. Oh Pai, que o teu nome seja invocado na minha casa. Que o teu nome seja invocado no meu lar. Que o teu nome venha a ser invocado na boca de nossos filhos. Que o teu nome seja invocado nas gerações que virão, nos nossos netos, até a volta de Cristo. Que o teu nome seja invocado, ó Deus. Que o teu nome seja invocado, Senhor. Pois não há outro caminho para o homem além de ti, ó Deus. Não há outro caminho além do homem. Não há outro caminho para o homem além de ti. E se viermos a sofrer perseguição, assim como o pobre Abel, ó Deus, que morreu, que morramos, ó Pai, sendo aceitos por ti, ó Deus. Que as nossas ofertas sejam recebidas por ti. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam aceitas por ti. E que nossos nomes estejam no livro da vida. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela obra maravilhosa que tu começou desde antes da fundação do mundo e tem executado até hoje. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos despedir um dos outros. Vamos agradecer ao Senhor. Nas próximas oportunidades, domingo, vou continuar, trazendo mensagens em Gênesis, tentando buscar, esses sentidos das origens, para que nós possamos crescer em conhecimento. Vamos agradecer a Deus. Ó Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, porque nós não estaríamos aqui se não antes, desde lá dos tempos antigos, antes da fundação do mundo, tu já não tivesse preparado um plano de salvação para nós. Nós não estamos aqui por mérito. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque o Senhor planejou e executou a nossa salvação. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos amado. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos havia separado para fazermos parte da descendência santa. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos eleito como geração que teme ao Senhor. Obrigado, Pai. Leva-nos, ó Pai, na tua santa paz a nossas casas. Livra-nos, ó Deus, dos males deste mundo. E reforça a nossa fé para que possamos continuar firmes e andando retos no teu caminho. Nós te agradecemos por essa noite, no nome santo de Cristo Jesus. E que toda igreja diga: vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Grande és tu. Vá em paz, Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.